Olá, viajantes! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato Por ambição, ela destruiu a minha família. Vamos ao relato. Naquele domingo, meus 2 irmãos e eu havíamos sido convocados para uma cerimônia da qual não aprovávamos, mas tínhamos que ir, era nossa obrigação. Apesar de não aceitarmos que nosso pai fosse se casar com uma mulher 30 anos mais jovem, nossa presença no evento nos mantinha dentro da possibilidade de, quando o grande senhor Natanael Ramos falecesse, sermos incluídos em seu testamento. Sendo eu o mais velho, meu pai, por natureza, havia me prometido que me deixaria o controle de sua empresa e a maior parte de suas posses, sob a condição de que eu prometesse seguir seus passos. Para meus irmãos, restaria o que sobrasse, que com certeza teriam que dividir com Gisela, a futura esposa de meu pai, que levaria o sobrenome Ramos. Essa era uma ideia desagradável para nós. Enfim, naquele dia, terminei de me vestir, coloquei um terno feito sob medida, perfume e me certifiquei de que meus irmãos também estivessem prontos. Quando finalmente chegamos à igreja, havia dezenas de convidados, familiares e amigos muito próximos de meu pai. Por desejo dele, a celebração seria realizada de forma reservada. Ele não queria aproveitadores ou pessoas que fossem apenas para alimentar a curiosidade e depois sair espalhando fofocas, dizendo que o grande Natanael Ramos estava se casando com uma mulher que tinha metade da sua idade e que, segundo todos, só estava atrás do seu dinheiro. Não sei por que aquilo incomodava meu pai. Não era mentira. Mas, por outro lado, ele também estava em busca da beleza daquela mulher, de sua energia jovial. Afinal, depois que minha mãe faleceu, meu pai só se relacionou com mulheres muito mais jovens. Talvez isso desse a sensação de que ainda era jovem e forte. Ele tinha medo da velhice e da morte, e isso o impedia de ter uma esposa da sua idade. Pelo menos, era o que eu pensava. De qualquer forma, Gisela era uma mulher que desde o primeiro olhar transmitia uma escuridão na alma. Ela não era simpática, era muito séria, amargurada, mas é claro, possuía uma beleza hipnotizante que meu pai não conseguiu resistir. Ela tinha olhos profundos da cor do mel, que adoçavam a alma, um corpo esculpido nos anos em que trabalhou como modelo, uma voz sedutora e um grande intelecto, tendo estudado pós-graduação em finanças. Gisela era dominante, forte de caráter, tão parecida com meu pai que me veio à mente a ideia de que teriam um casamento difícil, conflituoso e, claro, de curta duração, resultando em perdas financeiras consideráveis para meu pai. Até por isso ele decidiu que a união seria sob regime de separação de bens. Mas Gisela não era do tipo que ficaria de braços cruzados em caso de divórcio, especialmente porque meu pai tinha a estúpida ideia de ter alguns filhos com ela. Isso o colocaria de joelhos perante a lei e sua esposa, obrigando-o a pagar uma pensão generosa. Meu pai às vezes dizia bobagens, mas não se deixava aconselhar. Ele achava que sabia de tudo, era orgulhoso. Durante a celebração, ele parecia muito feliz, assim como Gisela. Aquele era o dia dela. Meus irmãos e eu nos mantivemos na linha do respeito. Não é que tivéssemos uma relação ruim com Gisela, apenas nós não nos sentíamos confortáveis em sua companhia. Antes, meu pai já havia tentado se casar com outras mulheres, mas sempre acabava mal.
Por isso também não gostávamos de nos envolver emocionalmente com seus amores. De um dia para o outro, tudo poderia acabar. Além disso, não era fácil assimilar a ideia de ter uma madrasta tão jovem, quase da minha idade. Era muito estranho. A festa terminou, e enquanto os noivos pegaram um avião para passar alguns dias nas praias do Havaí, eu e meus irmãos fomos para casa descansar. Os dias seguintes seriam pesados para mim, pois eu cobriria meu pai no escritório, e seriam jornadas exaustivas. Depois daquela semana de férias, meu pai voltou ao trabalho. Ele já havia se mudado para casa com sua nova esposa e, finalmente, começaram sua vida juntos. Quando o vi entrar no escritório, notei algo estranho. Ele parecia preocupado, trabalhou em silêncio e, em um momento em que precisei consultá-lo sobre algo, fui até seu escritório. Porém, logo antes de entrar, ouvi que ele estava ao telefone com seu notário, falando sobre modificar seu testamento. O tom de voz dele transmitia urgência, o que me encheu de intriga e incerteza. Entrei imediatamente esperando ouvir mais alguma coisa. Mas meu pai desligou na mesma hora. Talvez tenha ficado incomodado com minha presença, mas marcou uma reunião com o notário para fazer os ajustes. Perguntei se ele estava bem, pois o via pálido, abatido. Ele me pediu para me sentar e começou a contar algo que havia acontecido durante a lua de mel. Disse que assim que chegaram ao destino, depois de algumas horas caminhando, ele passou mal, como se fosse ter um infarto. Felizmente, não foi tão grave, mas os médicos que o atenderam fizeram exames e detectaram um problema no coração, recomendando que ele tratasse assim que voltasse para casa. Um dia antes do retorno, ele fez mais alguns check-ups, e os médicos disseram que precisava ser operado o mais rápido possível, uma cirurgia de alto risco. Essa era a razão pela qual ele se sentia na obrigação de modificar o testamento. Eu não gostava do que estava acontecendo. Amava muito meu pai, mas além do que pudesse ocorrer com ele, odiava a ideia de ter que dividir a herança com Gisela. Certamente, pela urgência da situação, meu pai aumentaria a parte dela no testamento. A cirurgia foi marcada, e dias antes, levei o maior susto da minha vida ao ver que, na empresa, já estavam treinando sua bela esposa para assumir o cargo de assistente dele. Algo não estava certo. Meu pai nunca me diria como modificaria o testamento ou o que estava acontecendo com Gisela, mas ver todos aqueles movimentos era como vê-lo preparando o terreno para sua morte, como se já assumisse que a cirurgia não daria certo e ele perderia a vida. Uma semana depois, com tudo pronto para a operação, meu pai entrou na sala de cirurgia e nunca mais saiu vivo. A cirurgia teve uma complicação inexplicável, fazendo com que fracassasse. Os médicos inicialmente haviam garantido que tudo correria bem, que o procedimento era seguro. No entanto, as circunstâncias nem sempre conspiram a nosso favor, como no caso do meu pai. Foi como se algo sobrenatural tivesse decidido que ele deveria morrer. Digo isso porque durante a cirurgia, a sala onde ele estava sendo operado ficou sem energia. Sou absurdo, já que o resto do hospital continuou funcionando normalmente e havia geradores de emergência. No entanto, naquele exato momento, apenas a sala de cirurgia ficou sem. Os técnicos revisaram imediatamente as instalações, as fontes de alimentação, os geradores. Tudo estava perfeito. Não havia explicação para que justamente quando meu pai estava sendo operado, as coisas tivessem falhado. Era como se Deus, em sua ira divina, tivesse decretado que era a hora da morte do meu pai. Ou pior,
como se alguma força sombria tivesse vindo coletar sua alma, guiada por um desejo maligno ou por ordens de alguém que queria vê-lo morto. Todas essas reflexões vieram muito depois em minha mente. Naquela noite, quando meu pai faleceu, a situação foi diferente. Eu simplesmente acreditei que, por causa da queda de energia, os aparelhos pararam de funcionar, levando à morte. E, acima de tudo, mergulhando a família em uma dor profunda. Fizemos um funeral com muitas pessoas. Havia grande comoção pela perda do meu pai, algo que ninguém esperava que acontecesse tão cedo. Ele ainda tinha muitos anos pela frente. E então, dias depois, veio a leitura do testamento do grande Natanael. Meus irmãos, Gisela e eu fomos convocados. O advogado, ao ler a carta final do meu pai, nos fez saber que houve mudanças muito notáveis em sua decisão e atualizações feitas dias antes de sua morte. O testamento declarava que Gisela e eu seríamos os donos da empresa, dividindo a maior responsabilidade herdada por ele. Por outro lado, a casa principal ficaria em nome de Gisela, sua esposa, enquanto a mim e aos meus irmãos caberiam outras posses, algumas casas menores, terrenos e pequenos negócios. Não fiquei satisfeito, meus irmãos também não. Era impossível que uma estranha, de um dia para o outro, ficasse com a maior parte do patrimônio. Algo estava muito estranho. Não entendia como meu pai mudou de ideia tão rápido. Sua intenção original era não deixar quase nada para Gisela. No máximo, o mínimo necessário, mas dar-lhe o que tinha de mais valioso? Isso me fez suspeitar que Gisela o tinha sob controle, algum plano para se apoderar de tudo. Pelo caráter dela, eu não duvidava. A partir daí, comecei a ter mais contato com Gisela. Ela se preparou rapidamente para assumir o trabalho, aprendendo todos os processos financeiros e cativando os investidores com suas ideias, e principalmente com sua beleza. Parecia que ela estava me colocando de lado. Já não precisava de mim. Era competitiva, forte, mas até então mantivera-se respeitosa comigo. Levamos alguns meses para nos adaptarmos à rotina que meu pai deixou. Passávamos muito tempo juntos no escritório. E como era de se esperar, isso trouxe problemas com minha esposa Helena. Ciúmes. Ela temia que Gisela me tentasse, que eu caísse em seus encantos. E de fato a beleza de Gisela era capaz de deixar qualquer mulher insegura. Até Helena, que também era linda, sucumbiu facilmente. Ela não acreditava que nossos encontros fossem apenas profissionais. Houve brigas. No início, eu não gostava de me reunir com Gisela, mas era meu dever, não tinha outra escolha. Comecei a beber um pouco nessa época. O estresse era grande. Gisela se tornou cúmplice desse hábito. Ela também passou a gostar de álcool e cortesmente me presenteou com várias garrafas de uísque de alta qualidade, que bebíamos juntos durante nossas reuniões. Minha vida virou um caos. O excesso de trabalho e responsabilidade estavam destruindo meu casamento. E, ao mesmo tempo, algo mais estava acontecendo. Conforme fui descobrindo o que havia por trás da mente de Gisela, sua sensibilidade, seu carisma oculto por trás daquela máscara de vilã, admito que perdi terreno. Ela se infiltrou em minha mente e em meu coração. Gisela começou a ter atenções comigo, presentes, gestos servis, compreensão. Tudo o que eu não tinha em casa, encontrava nela. Ela me confortava. Certa vez ela me disse algo que me deixou gelado e, ao mesmo tempo, me cativou como nunca antes. Arthur, já me perguntei qual é o futuro desta empresa.
Dizem que 2 cabeças pensam melhor que uma. Mas isso só é verdade quando essas mentes compartilham o mesmo propósito. Você já se perguntou se nós temos isso? Ela continuou. Analisei você esses dias e cheguei à conclusão de que sua vida precisa de um sentido. Tudo o que fazemos na vida exige um propósito. Se você se perguntar por que estou dizendo isso, a resposta é simples. Sem um propósito não há motivação. Sem a motivação não há ação. E sem ação não há frutos. A vida é muito mais profunda do que você pensa, Arthur. Eu gostaria que um dia pudéssemos compartilhar essa visão. Caso contrário, pelo bem do negócio, um de nós deveria vender sua parte ao outro. Assim, a empresa ficaria nas mãos do mais forte. Sei que você é maduro e entenderá o que estou dizendo. Enquanto ouvi aquilo, algo dentro de mim se acendeu. Perdi o controle. Não conseguia parar de escutá-la. Ela era sábia, era linda. Lembro que Gisela se aproximou. Pegou meu copo de uísque e o levou à minha boca. Quando bebi, ela aproximou seus lábios dos meus e me beijou, como se quisesse saborear um pouco da bebida também. Seus lábios eram perfeitos, macios, quentes, transmitindo uma energia que despertou um desejo avassalador dentro de mim. Perdi a razão. Me levantei, agarrei Gisela e a empurrei contra a mesa. E ela se entregou. E eu não resisti, nunca imaginei que isso aconteceria. Mas estava acontecendo. Era como se um desejo reprimido por ela tivesse explodido. Eu precisava dela. Com uma força que nem sabia que tinha, rasguei sua blusa deixando seu corpo exposto, à mercê de meus lábios e toques. Naquele momento entendi por que meu pai tinha caído aos pés dela. Mais do que bela e inteligente, Gisela era irresistível. Ela me encarava, desafiando-me a fazê-la minha ali mesmo, no escritório. Não havia ninguém por perto, e se houvesse, não nos importávamos. Fiz dela minha como nunca fiz com ninguém. Não havia palavras para descrever aquela experiência. Provei o céu em seus lábios e a glória em seu corpo. Sabia que era errado, que era traição, que era pecado. Mas os encantos de Gisela Ramos eram algo que eu não podia controlar. A partir daquele dia, a bela viúva do meu pai, minha própria madrasta, tornou-se minha amante. Ela roubou minha atenção e meu coração. Tornei-me frio, calculista, distante com Helena. Com o tempo, sem piedade, pedi o divórcio. Disse a ela que estava apaixonado por Gisela. Destrocei seu coração. E não me importei. Meus irmãos me viraram as costas, mas eu estava completamente dominado por Gisela. Adorava sua companhia, sua expressão, o que sentíamos na cama. Meus instintos estavam sob seu controle. Cheguei a propor casamento, mas ela me freou. Devemos ir mais devagar. Há negócios entre nós que precisam ser resolvidos antes. Tive que esperar. Mas mesmo assim, passávamos a maior parte do tempo trancados no quarto, nos explorando, nos amando. No entanto, por mais que eu me entregasse a ela, Gisela guardava segredos. Ela era ciumenta com certos cômodos da casa, especialmente um quarto que antes todos podíamos entrar, mas que agora ela dizia ser seu escritório privado. Só eu e meus demônios podemos entrar aqui, dizia rindo. Eu ria também, mas um dia, enquanto ela dormia, decidi investigar. Lembrei que eu e meus irmãos conhecíamos truques para abrir todas as portas da casa. Quando entrei no tal escritório, meu sangue gelou. Havia velas negras diante de um quadro antigo, mostrando uma figura demoníaca. No chão, vasilhas escuras e cinzas, como se algo tivesse sido queimado ali há pouco tempo. Foi quando percebi. Gisela era uma bruxa. E eu
Nunca havia suspeitado. Saí dali em pânico. Tentei não deixar vestígios da minha passagem por aquele quarto. Voltei rápido para a cama, mas não sabia o que fazer ou o que pensar. Nas noites seguintes, tudo parecia normal. Certa vez, Gisela e eu estávamos deitados em seu quarto, conversando e bebendo. A paixão começou a nos dominar novamente e nos perdemos em um mar de carícias e desejos. Estávamos fazendo amor com a mesma intensidade da primeira vez, mas algo foi diferente. Senti que algo nos observava, algo que não era deste mundo. Dava para ver uma espécie de demônio sobre o piso. Também cheguei a ver sombras se escondendo atrás das cortinas, dos móveis. Perdi a concentração e Gisela percebeu. Ela viu medo no meu rosto e com um sorriso frio disse: "Você tem se metido em terrenos que não conhece, Arthur. E isso pode te trazer problemas no futuro. Cuidado onde pisa. Não mexa com o que você não entende. E respeite o espaço dos outros." Aquela noite me deixou em pânico. Como ela sabia que eu tinha entrado no escritório? Mas o que mais me assustou foi a possibilidade de ela usar aquilo contra mim. Fiquei tão perturbado que disse a Gisela que iria ao banheiro e depois para casa, alegando que não me sentia bem. Quando saí do banheiro, ela estava mais calma, me esperando com um copo de uísque. "Beba, vai te fazer bem." Eu hesitei, mas acabei cedendo. E foi aí que tudo desmoronou. No dia seguinte acordei com uma dor de cabeça insuportável. O relógio marcava 6h30. Levantei-me apressado para ir ao escritório, mas quando cheguei, minha sala estava trancada com um cadeado novo. Caixas com meus pertences estavam empilhadas do lado de fora, como se eu tivesse sido demitido. Corri até Gisela, exigindo explicações. Ela, fria e calculista, jogou uma pasta na mesa. "Vejo que já descobriu. Mas sente-se, vamos conversar." Abri os documentos. Eram contratos de transferências de ações. "Ontem, em minha casa, você assinou esses papéis. Cedeu sua parte da empresa para mim. Olhe bem, sua assinatura, sua digital, tudo legalizado." Eu não lembrava de nada. "O que você fez comigo?" Ela sorriu vencedora. "Já te avisei, Arthur. Você é fraco, muito instintivo. E isso te custou o preço mais alto. Você caiu nos braços da sua pior inimiga. Achou mesmo que eu ia me contentar com migalhas? Que ia aguentar aquele velho nojento do seu pai por nada? Agora pegue suas coisas e suma. Espero que tenha economizado, porque vai precisar." Quis matá-la ali mesmo, mas os seguranças me arrastaram para fora. Humilhado, destruído, mas não derrotado. Eu sabia que Gisela tinha usado bruxaria contra mim, e eu não ia deixar barato. Encontrei uma curandeira nas montanhas que curava o corpo e a alma. Uma mulher sábia que fazia trabalhos espirituais. Para chegar até ela, tive que caminhar umas 2 horas pela serra. Ela me impressionou com a sabedoria que falava. Ela fez alguns rituais, rezou em mim e me deu alguns chás de ervas para beber. Quando contei sobre Gisela, a curandeira me disse que ela fez uma amarração para mim, dando-me detalhes e bebidas. E por isso fiquei louco por ela e perdi a razão. Ela também fez um trabalho de bruxaria para que as coisas dessem errado na cirurgia e meu pai falecesse. Ela tinha todos os movimentos planejados como em um tabuleiro de xadrez. Ela confirmou minhas suspeitas. A raiva queimou em meu peito. A curandeira percebeu e disse que essa raiva podia matar-me se eu não soubesse canalizar para um fim específico. Como eu acabo com ela? A curandeira olhou fundo nos meus olhos e disse: "Para você deter essa mulher, você tem que cortar o mal pela raiz, pois ela está bem protegida
e não pode ser atacada com bruxaria para lhe fazer mal ou prejudicá-la. A única maneira é realizar uma magia definitiva para apagar ela deste mundo. Com a raiva que eu sentia, aceitei a proposta da mulher. Ela preparou um saco preto com objetos de Gisela que eu havia levado, um pente com seus cabelos, um lenço com seu perfume. Enterre isso na serra, onde a energia da terra for mais forte, e faça uma cruz com gravetos de árvore. No meu caminho de volta para casa, ao caminhar pela serra, busquei algum ponto para enterrar aquilo que a bruxa pediu. Me tomou horas, toda aquela experiência foi muito intensa e desgastante. Além disso, eu precisava recuperar energias para começar de novo, organizar meu dinheiro, minhas estratégias, retomar minha vida. Tinha que dar explicações à minha família. Uma infinidade de coisas me aguardavam. Tiveram que passar vários dias para que eu visse os resultados. Eu imaginei que Gisela teria uma morte lenta e dolorosa. Era o que eu desejava a ela. No entanto, não foi assim. Sua morte foi rápida, mas não menos horrível por isso. Uma tarde, uma notícia nos jornais traria a novidade de que uma avioneta havia se espatifado na serra, muito perto de onde visitei a curandeira, exatamente no lugar onde eu havia colocado aquele trabalho que fizemos com magia negra. Ali onde o enterrei, ali Gisela morreu. Jamais pensei que aquele seria o ponto onde Gisela, ou o que restava dela, se despediria deste mundo. A avioneta que ia com rumo a um estado vizinho, por causas inexplicáveis, o piloto também faleceu. Também lhe coloquei uma cruz de ramos que a bruxa me entregou. Tudo para que a bruxaria ficasse bem selada. Fiz tudo à risca, não pulei nenhum passo. Pela primeira vez, eu tinha fé em algo. E ao terminar aquilo, voltei para casa para descansar, para dormir. O piloto perdeu o controle e a avioneta se chocou naquele lugar, começando a pegar fogo. Gisela perdeu a vida no impacto e seu corpo foi reduzido a cinzas. Só restaram suas joias sobre o pó do que um dia foi ela. Não sentia culpa pelo que aconteceu com ela. Ela procurou por isso. Ela se meteu com minha família e comigo também. Por isso, desejo que sua alma apodreça no inferno, ferida pelos séculos dos séculos. Ela destruiu minha família, matou meu pai, arruinou a minha vida. Que apodreça no inferno. A curandeira me avisou. Um dia você vai pagar por isso. Mas não tenho medo de morrer. Estou consciente dos meus atos. Quando Deus vier me buscar, estarei pronto. Prefiro isso a viver como um covarde que ficou sem fazer nada assistindo à destruição da minha família. Enfim, agora que conhecem minha história, deixo com vocês a última palavra. O que vocês fariam no meu lugar? Fim desse relato. Obrigada por ouvir um relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.